Três gigantes do futebol europeu. Três histórias completamente diferentes. Um deles foi para onde ninguém imaginou. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid vivem momentos que vão definir o futuro do futebol espanhol. Mas qual deles conseguirá sair dessa encruzilhada? Descubra agora. Antes de começarmos essa jornada épica, quero saber de você que está assistindo. Qual é o seu time do coração? Você torce para Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid? Ou talvez você tenha um favorito diferente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Qual é o melhor time da Espanha para você nesse momento? Vamos lá, comenta aí. Vamos começar com uma história de queda. O Real Madrid, o clube mais vitorioso da história do futebol europeu, chegou à temporada 2025 e 2026 em um momento que ninguém esperava. Depois de uma temporada anterior sem títulos, o clube merengue apostou tudo em uma mudança radical. Xabi Alonso, o lendário meio-campista que defendeu as cores do Real Madrid entre 2009 e 2014, retornou como técnico. Ele vinha de um sucesso impressionante no Bayer Leverkusen, onde conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa. Todos acreditavam que ele traria de volta a glória ao Bernabéu, mas o que aconteceu foi completamente diferente. Alonso implementou mudanças táticas radicais. Introduziu um sistema defensivo com 3 zagueiros centrais, alternando entre formações 4-3-3 e 3-4-3, buscando um futebol mais ofensivo. Parecia uma estratégia brilhante no papel. Na prática, um desastre. Os problemas começaram a aparecer rapidamente. Vinícius Júnior, o melhor jogador do Real Madrid, foi substituído em 12 das 16 partidas em que iniciou como titular. Sim, você ouviu certo. O craque foi para o banco de reservas repetidas vezes. Isso gerou uma tensão interna que ninguém conseguia controlar. E não era só Vinícius. Jude Bellingham, Fede Valverde e outros jogadores-chave começaram a se distanciar do técnico. Havia uma guerra de poder dentro do vestiário. O relacionamento entre Alonso e seus principais atletas se deteriorava a cada semana. O pior veio em setembro de 2025. O Real Madrid sofreu uma derrota humilhante de 5-2 para o Atlético de Madrid. 5-2. Especialistas ficaram chocados. Os torcedores não acreditavam no que viam. O Real Madrid, aquele time que ganhou tudo, estava sendo destruído em casa. Desde aquele momento, o Real Madrid não conseguiu mais se recuperar. A temporada se tornou uma montanha-russa de emoções negativas, ganhos pontuais, mas sem consistência, sem identidade, sem esperança. Enquanto o Real Madrid desabava, do outro lado da cidade, algo mágico estava acontecendo. Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, vivia um renascimento. Depois de anos de dificuldades, o clube catalão finalmente encontrou seu caminho novamente. Flick, o técnico que conquistou tudo na Alemanha, trouxe uma filosofia de futebol ofensivo, criativo e dominador. O Barcelona de 2025 e 2026 é praticamente imbatível quando todos os seus jogadores estão em campo. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Rafinha, Ferran Torres. Uma geração de talentos que faz o futebol parecer uma arte. Mas, como em toda a história de sucesso, há um vilão, e esse vilão se chama lesão. Pedri, aos 22 anos, é o maestro do meio-campo barcelonista. Em novembro de 2025, durante o clássico contra o Real Madrid, sofreu uma lesão nos isquiotibiais que o afastou por cerca de um mês. Quando você tira o maestro da orquestra, a música fica desafinada. Gavi, outro jovem talento, enfrentou uma lesão no menisco direito em setembro de 2025, ficando afastado por 4 a 5 meses. Hansi Flick expressou confiança na recuperação do jogador, mas a realidade é que Barcelona perdeu uma peça fundamental. Mesmo com esses desafios, o Barcelona conseguiu se manter na liderança de La Liga. Venceu o Real Madrid em confrontos diretos. Avançou para fases avançadas da Liga dos Campeões. O time mostrou que, quando está completo, é praticamente imbatível. A defesa melhorou significativamente. Iñigo Martínez, o zagueiro experiente, renovou seu contrato até 2026, consolidando a solidez defensiva.
Barcelona sofre menos gols, marca mais gols e joga um futebol que faz os torcedores sonharem com títulos. Enquanto Real Madrid desaba e Barcelona brilha, há um terceiro personagem nessa história que ninguém estava esperando. Atlético de Madrid, Diego Simeone. 15 anos consecutivos classificando o time para a Liga dos Campeões. 15 anos! Mas será que isso é suficiente? Simeone é o técnico mais bem pago da Europa. Ele cumpre seu objetivo, colocar o Atlético na Champions. Mas há uma sensação de que falta um passo à frente. Um passo que o técnico argentino não consegue dar. Na temporada 2025 e 2026, o Atlético de Madrid passou por uma renovação. Incorporou novos talentos como Julián Álvares. Adotou uma postura mais agressiva. Estendeu sua linha defensiva para 35,6 metros do gol, aproximando-se das distâncias praticadas por Real Madrid e Barcelona. Essa mudança tática visava aumentar a pressão sobre os adversários e melhorar a recuperação de bola. E funcionou. O Atlético de Madrid é a equipe com mais jogos sem sofrer gols na Liga 2025-2026. É a que menos gols consentiu. A defesa é praticamente impenetrável. Mas aqui está o paradoxo. Uma defesa perfeita não ganha títulos sozinha. Você precisa marcar gols. E o Atlético, historicamente, sempre teve dificuldade em ser ofensivo o suficiente. Simeone fala que Barcelona e Madrid têm a história, que o Atlético é crescimento puro. Mas será que crescimento é suficiente? Ou é hora de dar um passo maior, mesmo que isso signifique cair na lama? Então aqui estamos. 3 gigantes em 3 momentos completamente diferentes. Real Madrid em crise existencial. Um técnico que prometeu glória e entregou caos. Jogadores descontentes, vestiário dividido. Uma temporada que deveria ser de recuperação virou uma temporada de reconstrução. Barcelona em seu melhor momento, liderando La Liga, jogando um futebol que faz os torcedores se apaixonarem novamente, mas assombrado pelas lesões de seus principais jogadores. A pergunta é: conseguirão manter essa forma quando todos estiverem saudáveis? Atlético de Madrid crescendo silenciosamente. Defesa impenetrável, mas questionamentos sobre se o projeto de Simeone ainda tem futuro. Se é hora de mudança, se é hora de arriscar tudo por um título, 3 histórias, 3 destinos, 3 respostas que só o tempo dirá. Lembram quando dissemos que um deles foi para onde ninguém imaginou? Pois bem, o Real Madrid, aquele clube que ganhou tudo, que era imbatível, que era sinônimo de sucesso, foi para o lugar mais inesperado possível, para a crise. Não é uma crise de um ano, é uma crise de identidade, uma crise de liderança, uma crise que questiona tudo o que o Real Madrid representa. Enquanto isso, Barcelona, que estava morto há poucos anos, ressuscitou. E o Atlético, que sempre foi o terceiro colocado, está batendo na porta dos gigantes. O futebol espanhol nunca foi tão imprevisível, nunca foi tão emocionante, nunca foi tão incerto. E aí, você gostou dessa análise? Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o futebol espanhol? Quer saber como essa história vai terminar? Então se inscreve no canal agora, clica naquele botão vermelho de inscrição e não esquece de ativar o sino de notificações, porque toda semana a gente traz análises profundas, histórias épicas e revelações sobre os maiores times da Europa. Você não pode perder nenhum vídeo, nenhum, porque o futebol espanhol está em ebulição e você precisa estar aqui para acompanhar cada momento. Se inscreve, ativa o sino e vem com a gente nessa jornada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.